legais, se nós formos falar somente em termos legais, nós temos que entrar aqui já numa vertente mais administrativa daquilo que é o direito, no sentido em que teríamos que olhar para o Código Administrativo Português, que nos diz e garante que o prazo para análise e decisão de pedidos de nacionalidade deveria ser, e ênfase no deveria ser de 90 dias úteis. Olá, bem-vindos ao Movecast, um projeto de bate-papo com vocês para falar um pouquinho sobre como andam, vamos dizer assim, os status da nacionalidade portuguesa aqui em Portugal. Eu sou a Érica, do escritório da Martins Castro aqui em Lisboa, e hoje tenho aqui comigo para falar de um tema que tem tirado o sono das pessoas, o nosso sono também, que na verdade é falar sobre o tempo que se demora para concluir um processo. O que a gente pode fazer para que isso seja mais rápido, né? Quais são as formas, e explicar um pouquinho para vocês também por que isso está acontecendo, né? Grande parte das pessoas falam com a gente para saber por que está demorando, quanto tempo vai demorar, qual o status do meu processo. E a gente hoje está aqui abrindo esse espaço, um projeto novo para trazer vários assuntos para vocês ao longo aí de 2025, com especialistas da Martins Castro que sabem falar sobre isso, que faz muitos estudos e, enfim, trabalha em cima disso para melhorar as informações e trazer, claro, soluções para alguns problemas. Então, hoje a gente está aqui com o Bruno. Olá, obrigado. Tudo bem, Bruno? Bem-vindo. É um angelista aqui da Martins Castro. E estou super feliz de estar com você aqui. Quero tirar muitas dúvidas com você. Tenho falado com algumas pessoas, alguns clientes que nos procuram. E o que a gente pode fazer para acelerar os processos? Tem processo que está demorando muito. Então, eu tenho algumas falas, algumas conversas, algumas dúvidas e angústias. E aí, queria trazer para você. E nisso você conseguir me passar algumas informações para a gente compartilhar e saber que forma com que a gente pode seguir daqui para frente. Tá bom? Uhum. Quer falar alguma coisa? Bom, antes de mais, obrigado e bom dia, Érica, e a todos os que nos estão a ouvir. Em relação aqui ao atraso nos processos de nacionalidade, que é aqui o fator mais importante para os nossos clientes, nós podemos pegar aqui em múltiplas razões para tentar explicar aqui o porquê destes atrasos. Maioritariamente, o que é que nós podemos dizer? É que neste momento existem mesmo imensos processos de nacionalidade em andamento nas conservatórias aqui em Portugal. Em dezembro de 2024, o Público publicou uma notícia que dizia que havia neste preciso momento em Portugal cerca de 420 mil processos de nacionalidade em andamento e que, não há muitos conservadores, isto não estava na notícia, mas é a realidade. Não há muitos conservadores neste momento na administração pública e a falta de recursos humanos acaba por causar aqui um grande atraso naquilo que é a apreciação e a decisão dos pedidos. Tá. Bom, e aí a gente, na verdade, tem essa informação, né? Os processos estão em atraso. Uhum. A gente sabe que os processos estão em atraso porque tem muito processo. Mas além disso, Bruno, tem mais alguma coisa que a gente pode compartilhar com as pessoas? O porquê da demora dos processos? Porque aqui tem muito, a gente sabe. A gente tem um histórico aí de atraso por causa da pandemia, né? Uhum. Então a gente estava falando em 2020 e a gente já está em 2025 e isso ainda reflete, isso atrapalha. Mas eu acho que tem mais coisas aí envolvidas além do excesso de processos. O que você compartilha com a gente de informação? Sim, para além do número de processos, é exatamente aquilo que eu estava a dizer, vou voltar a dizer, o número de conservadores neste momento é mesmo muito baixo. Portanto, a falta de recursos humanos é algo que é bastante notável naquilo que é a conservatória. Para além disso, nós temos também não só processos de nacionalidade, mas também múltiplos outros processos que acabam por entrar nestas conservatórias. Ou seja, estes 420 mil processos de nacionalidade, se nós estendermos isto para todos os processos que dão entrada na conservatória que não sejam só de nacionalidade, estamos a olhar para um número substancialmente maior com o mesmo número de conservadores. Ou seja, não é necessariamente que todos os conservadores estejam neste momento a analisar apenas processos de nacionalidade. Portanto, acaba por causar aqui algum atraso. Para além disso, temos também uma certa
desorganização em termos de distribuição dos processos. No sentido em que, por exemplo, a Conservatória dos Registros Centrais aqui em Lisboa, onde nós estamos, estava bastante, digamos que, cheia, com demasiados processos e acabou por causar aqui um backlog muito, muito, muito grande. Qual é que foi a solução? A solução foi começar a distribuir os processos para outras conservatórias aqui em Portugal. O problema que isso causou foi: qual é que é a nossa segunda maior conservatória? É a Conservatória do Porto. Portanto, muitos processos acabaram por ser distribuídos também para essa Conservatória do Porto, que à altura estava muito bem em comparação com a Conservatória de Lisboa, acabava por conseguir decidir, analisar e decidir processos muito mais rapidamente. No entanto, por causa desta distribuição, digamos que massiva, para a Conservatória do Porto, acabámos por ver que o Arquivo Central do Porto também acabou por desenvolver este backlog e este atraso na análise e na decisão dos processos exatamente por isto. Porque tentámos, de certo modo, descentralizar aquilo que é a análise e a decisão dos processos e, com isso, apesar de conseguirmos uma análise um pouco mais rápida daquilo que são os processos, acabamos por criar este atraso noutras conservatórias também, o que acaba por causar aqui um atraso, digamos que geral, dentro daquilo que é os processos de nacionalidade aqui em Portugal. Certo. Hoje a gente percebe que a Conservatória do Porto, ela está um pouco mais avançada. Exatamente. Nas datas onde eles estão avaliando. E aí hoje a gente tem a informação, né? Abril de 2022, que é onde eles estão analisando os processos no Porto. E aí eu recebi uma informação, um pedido, assim, um apelo. Ela falou assim: Érica, então eu vou demorar 30 anos para concluir meu processo. A gente faz a conta, né? Abril de 2022, aí o processo é de 2024, ou às vezes tem processo de 2021. Se tá em Lisboa, tá em 2021 ainda. Então, assim, é isso mesmo? Um processo vai demorar 30 anos? Bem, é difícil dizer, até porque 30 anos é meia vida, basicamente. Eu não acredito que um processo possa demorar 30 anos, até porque nós neste momento estamos a olhar para um máximo de talvez 4, 5 anos. Portanto, fazer aqui essa diferença é demasiado substancial. Eu acredito que se por acaso nós até chegássemos a um ponto em que estávamos a demorar, digamos, 8, 9 anos para a análise e decisão de um processo, eu pessoalmente acredito mesmo que a partir desse momento fosse começado aqui mais em termos governamentais, desenvolvida algum tipo de forma de resolver este tipo de atraso. Enquanto que nós estamos aqui a olhar para estes 4, 5 anos, não acredito que vá haver essa necessidade. No entanto, nós podemos dizer que existe um grande tempo de espera, vamos dizer assim, no sentido em que uma pessoa que submeta um processo em 2022, por exemplo, sim, só agora é que está a ver o seu processo ser analisado. E isso é se estiver no Porto. Porque se estiver em Lisboa, se calhar só no próximo ano é que vai começar a ver o seu processo a ser analisado. Sim. Se nós tentarmos fazer aqui uma matemática muito rápida, no sentido em que nós temos cerca de 420 mil processos de nacionalidade pendentes, e digamos, vamos a tirar um número um bocadinho mais alto daquele que é de conhecimento geral, vamos dizer que são cerca de 400 a 500 conservadores que existem atualmente em Portugal, nós podemos estar a ver digamos que cada conservador analisaria cerca de 2 a 4 processos por dia. Se isso fosse possível, nós estaríamos a olhar para cerca de 1 ano de tempo de espera. Ou seja, aquilo que nós vemos é que neste preciso momento não existe a capacidade tanto de recursos humanos como propriamente estrutural por parte da Conservatória para conseguir dar esta prioridade a estes processos e conseguir que eles avancem mais rapidamente. Ou seja, se nós olharmos para aquilo que está a acontecer atualmente na prática, nós podemos fazer assim uma certa prognose, por assim dizer, e dizer que, em média, um processo pode levar cerca de 4 a 6 anos até ser decidido. 30 anos é um bocadinho despeciando, mas não vou dizer que não, porque nunca se sabe. Bom, tô começando a gostar de falar com você, Bruno. Você tá me dando algumas esperanças aqui para eu compartilhar com o pessoal. E aí, seguindo nisso, a gente podia falar de prazos legais. Primeiro a gente falou, claro, dos 420 mil processos, e aí você tá falando, eu falei dos meus 30 anos, e uma coisa que eu tenho reparado é que eles fizeram um novo portal.
né? Então, já existe, além de mão de obra, eles estão aí trabalhando com a parte tecnológica, que eu acho que vai ajudar bastante, né? Então, se a gente volta um pouquinho para trás, a gente tem os processos sendo protocolados por papel. E aí, 2023, a gente inicia com os processos digitais e agora, 2024, todos os processos são feitos pelo portal do IRN. E aí, nisso, então, acho que já começa um projeto de acelerar, né, a aceleração dos processos. E também vem a parte de análise do processo, né? Ali, antigamente, a gente tinha aquelas 7 bolinhas que as pessoas se apegavam ali e acompanhavam. Não sei se todo mundo já sabe, mas agora não temos mais 7 bolinhas, temos 4 bolinhas. Então, existe uma luz no fim do túnel aí com essa parte de tecnologia para dar uma acelerada. O que você fala em relação a isso, com a tecnologia entrando como recurso? E quais são as formas legais que a gente consegue também de fazer com que esses processos acelerem um pouco mais? Sim, começando mais pelo fim e falando nos prazos, a realidade é que, e qualquer pessoa que tenha acesso à internet consegue ver no website da Conservatória, a informação que eles nos passam é que o tempo de análise poderá ir até aos 40 meses. Okay. Ora, esta informação é exatamente isto, é meramente informativa. Não há aqui nada que obrigue a Conservatória a decidir dentro deste prazo. Porquê? Porque em termos legais, se nós formos falar somente em termos legais, nós temos que entrar aqui já numa vertente mais administrativa daquilo que é o direito. No sentido em que teríamos que olhar para o Código Administrativo Português, que nos diz e garante que o prazo para análise e decisão de pedidos de nacionalidade deveria ser, e ênfase no deveria ser de 90 dias úteis. Okay. Existe a possibilidade de depois, dependendo da particularidade do caso e da documentação específica, existe a possibilidade deste prazo ser estendido para os 165 dias úteis. Mas a realidade é que, ultrapassado este prazo de 90 dias úteis, que eu diria assim, de forma muito alta, seria 98% dos casos, que não há necessidade de apresentação, digamos, de qualquer tipo de documentação nova ou a documentação anterior que tivesse com algum problema. Estes 90 dias úteis, a partir do momento em que eles estão incumpridos, a Conservatória, o IRN, neste caso, encontra-se em cumprimento do prazo legal. Ou seja, é a partir deste momento que, legalmente falando, o IRN está em cumprimento. Ou seja, o prazo legal para a decisão de um processo de nacionalidade é de 90 dias úteis, enquanto que a informação que o IRN nos passa na sua plataforma digital é que é de 40 meses. Érica, vais ter que me perdoar, mas eu esqueci-me da tua primeira pergunta, vais ter que a fazer outra vez. Não, na verdade, o que eu te disse é, enfim, mais para, vamos dizer assim, somar com as ações que estão sendo feitas para acelerar. Então, a gente falou da mão de obra e um pouco da tecnologia, né? Sim. E aí você comentou a questão do portal. Enfim, era mais isso. Sim, a questão tecnológica é muito importante, principalmente nos dias de hoje. E, na minha opinião, eu acho que o IRN, a Conservatória, fez muito bem em prosseguir para esta forma de pensar, uma forma de pensar mais tecnológica. Porquê? Porque a primeira alteração que nós vimos teve que ver com os assentos de nascimento, com a lavragem dos assentos de nascimento, que passou a ser feita automaticamente através de plataforma digital. Isto poupou imenso tempo nos processos, porque já não há necessidade de ter uma pessoa ou duas a fazerem isto. Ou seja, essa mesma pessoa que estaria a fazer este processo de lavrar atas de nascimento, neste momento pode estar a analisar processos de nacionalidade. Portanto, assim, de um modo mais menos geral, é quase como se eles tivessem contratado uma outra pessoa para ajudar com os processos de nacionalidade. Na minha opinião, é algo muito, muito, muito bom no que toca ao lavramento dos assentos de nascimento. Já às tais 7 e 4 bolinhas, eu pessoalmente gostava mais do formato das 7 bolinhas, porque a pessoa conseguia acompanhar um bocadinho melhor e mais rapidamente tu passavas, por exemplo, da bolinha 2 para a 3 do que tu passas neste momento da 2 para a 3.
ou se calhar até, em muitos casos, da 2 até à 5, se calhar era mais rápido do que hoje em dia da 2 à 3. Ou seja, criava aqui uma certa, eu não quero dizer expectativa, mas uma certa confirmação de que realmente algo está a acontecer com o processo dentro daquele espaço de tempo. Enquanto que neste momento, para um processo passar de uma bolinha para outra vai demorar muito mais tempo, e um requerente que não seja tão atento e que não tenha uma noção tão grande e tão vasta daquilo que são os processos de nacionalidade, pode olhar para aquilo e ficar com a ideia de que o seu processo não está a ser tratado. Tá. E eu acho que uma coisa importante também a tecnologia vem sempre para ajudar, para melhorar, para acelerar, mas ela tem que ser bem utilizada. Mas é importante que as pessoas saibam também que a demora acontece porque existe a necessidade de pegar no processo, olhar o processo, tá ali na plataforma, mas isso faz com que a pessoa é uma parte do processo, mas que olhar ali documento por documento, conferir, leve tempo, né? Então, por isso que o conservador vai demorar, enfim, algum tempo a mais para conseguir analisar isso. E não só, até porque não depende somente do conservador. Por exemplo, as consultas às polícias, à Interpol ou ao FBI, isso não depende do conservador. Portanto, nesta parte até podemos tirar aqui esta fase do processo, podemos dizer que não é só culpa da conservatória, também tem que ver com este processo ser um bocadinho mais lento. Tá. Bom, pronto, a gente já sabe então a quantidade de processos, que estão 420 mil. A parte que existe a falta da mão de obra para fazer isso. Por outro lado, a tecnologia vindo cada vez mais para facilitar, mas a gente precisa tomar algumas ações, né? Assim, só essas novidades, só isso não está funcionando. Não chega. Então, entrar com ação contra o Estado. Às vezes as pessoas têm medo, né? Então, assim, às vezes as pessoas me falam, mas se eu fizer isso, vai impactar o meu processo? Uma coisa, outra coisa. Então, eu acho que apesar, a gente tem aí algumas justificativas para poder ir além da espera, né? Porque tem muito processo, porque não tem mão de obra, e a gente fez alguma mudança em portal e em tecnologia para facilitar. E mesmo assim as coisas não estão seguindo como deveria. E aí a gente encontra essa possibilidade de entrar com uma ação judicial. Como é que a gente trata isso, Bruno? Como é que a gente consegue avançar aqui dentro, enfim, da Martins Castro? Como é que vocês estão estudando tudo isso? Sim, vou iniciar por respondendo aqui a esta questão que tu costumas receber por parte dos clientes, que é perfeitamente normal recebermos esta questão, mas é completamente seguro, não existe qualquer tipo de represália que o processo de nacionalidade possa vir a sofrer, até porque nós temos aqui neste querido livrinho, chamado Constituição da República Portuguesa, o direito constitucional de aceder à justiça. Neste caso, estamos a falar da administração pública. Quando a administração pública cria uma inércia na decisão de um processo que acaba por prejudicar aqui o direito do requerente de nacionalidade, ele tem de facto o direito de aceder à justiça para poder fazer valer os seus direitos. Tá. Para isto... Fala devagar, Bruno, que agora você falou um monte de palavras, eu não entendi metade, calma. Peço desculpa. Então, para a inércia do... Né, então, quando o processo... Porque assim, não sem juridiquês, porque não dá. Então, assim, quando o processo começa a ficar muito tempo parado, a justiça, com esse livro, permite que eu possa tomar uma ação, é isso? Exatamente. Tá, e com o processo, quando é que o processo se considera assim muito parado? Quando está ultrapassado o prazo legal e não há decisão sobre o processo. Ou seja, a partir dos tais 90 dias úteis, a partir do momento em que terminam estes 90 dias úteis, nós gostamos aqui de dar uma margem de manobra um bocadinho maior, 100 dias úteis por vezes, já pode entrar com uma ação judicial contra o Estado. Eu sei que isto parece muito forte, mas não é. É perfeitamente normal e é uma forma de defender os seus direitos. Porquê? Porque quando uma pessoa sofre, seja por outra pessoa, seja por força de um Estado, seja por qualquer outra razão, essa pessoa tem sempre o direito de defender os seus direitos. Não é? Cair na rua, aqui em Lisboa, posso processar o Estado? Se a calçada estiver torta e tu tropeçaste porque faltava lá calçada e bateste com a cabeça, não é tanto o Estado, seria mais a Câmara Municipal, mas indiretamente poderia girar ao Estado. Não preciso ser português, não preciso ser nada. Não.
não é preciso ser português. Porquê? E vou-te dar assim um exemplo. Vamos imaginar um cidadão brasileiro. Um cidadão brasileiro que está cá em Portugal a passar as suas férias com a sua família, está a caminhar na rua e tem um acidente. É atropelado, por exemplo. Não é por ele ser brasileiro, e mesmo que o condutor seja, por exemplo, italiano, não é por nenhum dos dois serem portugueses que eles não têm o direito de aceder à justiça em Portugal. Até porque foi em Portugal que aconteceu a questão. Entendi. Olha, isso é muito bom. E aí, pronto, quem tem algum processo de nacionalidade... as pessoas perguntam, nossa, eu tenho um processo de nacionalidade portuguesa. Se eu fizer uma ação contra o governo porque o meu processo está demorando, vai impactar? Eles vão ficar bravos comigo, vão deixar de analisar meu processo? Não, porque ela acabou de dizer que isso não tem nada a ver, né? Uma coisa, outra coisa. Bom, e uma parte que é super interessante saber também, Bruno, caso de sucesso, assim, a gente... Então, tem entrado com algumas ações judiciais, tem feito esse trabalho aqui na Martins Castro, baseado em muitos estudos, experiências de alguns clientes. A gente sabe também que tem algumas viabilidades, alguns casos mais sensíveis que têm uma prioridade, e sim, de qualquer maneira, todos precisam ser analisados. Queria então que você falasse um pouquinho sobre essa parte de sucesso, enfim, de sigilo e confidencialidade dos casos. Como é que a gente conduz isso? Sim, nós já tivemos múltiplos casos de sucesso. Eu não vou entrar em detalhes sobre eles, mas posso-vos dar o exemplo do último, que nós tivemos com sucesso, que foi já este mês, em janeiro de 2025. Foi relacionado com uma questão de saúde. Aqui o nosso cliente, o requerente da nacionalidade portuguesa, tinha um problema de saúde grave e que acabava por impactar a sua qualidade de vida e, neste caso específico, também a sua esperança média de vida. Portanto, com isso, e devido ao facto da Conservatória demorar mesmo muito tempo a terminar estes processos de nacionalidade, baseado na perda de qualidade de vida que é contínua ao longo da vida, para o ano a qualidade de vida vai ser pior, no ano seguinte vai ser ainda pior. Portanto, se nós conseguirmos fazer aqui uma projeção no sentido em que, se ele tivesse que esperar muito mais tempo pela nacionalidade, quando a tivesse já não iria ter a mínima qualidade de vida, nós conseguimos projetar aqui uma necessidade de urgência naquela que é a apreciação do processo de nacionalidade. Este foi o nosso último caso de sucesso. Não é necessariamente apenas a saúde que é considerada viável para este tipo de casos. Nomeadamente, nós podemos ter, por exemplo, questões de trabalho, relacionadas com trabalho. Por exemplo, um cidadão colombiano ou brasileiro que receba uma proposta de trabalho para Portugal ou para a União Europeia, que dependa necessariamente da obtenção da nacionalidade portuguesa. Esta pode ser considerada um motivo de urgência, caso se consiga comprovar que, de facto, se não obtiver a nacionalidade portuguesa, vai perder esta oportunidade de trabalho. Não somente também, mas isto já são questões mais próprias, não, digamos, já não é algo que se consiga aplicar tanto a toda a gente, porque são questões muito subjetivas. Nomeadamente uma pessoa que vive na Ucrânia neste preciso momento, que está claramente numa situação de crise de segurança, problemas de segurança e tudo mais. Isto aqui também poderia ser considerado aqui uma urgência, porque está de facto a vida de uma pessoa em risco. Bom, então isso é uma parte importante, né? Então, existe a necessidade da viabilidade. Então, como é que funciona isso, né? Então, dentro do nosso site, deve estar por aí em algum lugar da tela, a gente tem um formulário, né? Porque o Bruno precisa saber, nossa equipe jurídica precisa saber o seu caso. Então, o que você precisa colocar nesse formulário? Quanto mais informações sobre a sua vida, sobre o seu processo, o principal, quando você entrou com um processo na conservatória, o que está acontecendo, por que da demora e o que vai gerar de benefício para você quando esse processo for concluído. Então, tudo isso a gente precisa saber para fazer uma análise para que possa ocorrer essa entrada da ação judicial. Desculpa. Então, é isso. Nesse formulário, onde vocês possam preencher todas as informações, a equipe da Martins Castro vai analisar e vai poder fazer um contato, né, havendo essa viabilidade de agendar uma reunião e aí conversar com vocês para que possa saber quais serão os próximos passos. É mais ou menos isso, Bruno? Você faz uma reunião? É exatamente isso. Tá. Nós fazemos uma reunião
analisamos a viabilidade. Uhum. Depois, em casos em que é necessária a análise de documentação, nós analisamos a documentação e fazemos uma nova análise da viabilidade. Vou fazer uma pergunta difícil agora, mas vamos ver se você vai me ajudar. É porque a gente está falando dos processos que passam os 90 dias. Correto. E a gente tem pessoas que estão há quase 5 anos esperando o processo. Elas preenchem o forms também. O que a gente consegue trazer de informação para essas pessoas que já estão, que eu posso dizer que são a maioria, que hoje já estão com seus processos aí há muito mais tempo, esperando sem uma resposta? Sim, quem já está a esperar muito mais tempo sem uma resposta, existe a possibilidade de entrar com esta ação judicial na Justiça, mas requer necessariamente aqui de urgência, carece mesmo de urgência, tem que ser comprovada e tem que ser muito bem documentada para que possamos aqui conseguir uma tramitação mais rápida, uma análise mais rápida do processo de nacionalidade portuguesa. Tá vendo? Sabia que você ia saber responder. Não, muito bom poder falar com você, Bruno. E é isso, a gente tem pessoas que estão com 2 anos, as pessoas que podem estar com 90 dias, tem pessoas que de 5 anos, e a gente sabe que tem uma equipe especializada para preenchendo o form, colocando as suas informações para que a gente possa analisar. Com certeza a gente vai ter uma solução para fazer um pedido de urgência e aí conseguir com que o seu processo seja acelerado e concluído. Sim, e até posso dizer nesta questão, não tanto para os casos de 2022 e de 2021, mas para alguns casos não existe necessariamente a obrigação de conseguir cumprir aqui com o requisito da urgência. Ok. Porquê? Porque existem 2 tipos de processos diferentes. Existe um processo urgente e um processo não urgente. O processo urgente é aquele que carece necessariamente da urgência. O processo não urgente, já não precisamos de preencher aqui a urgência. Basta que o prazo tenha sido ultrapassado e que a Conservatória esteja em cumprimento do prazo. Para isso, existem mais fatores para além do mero incumprimento do prazo. É necessário, esta ação também tem um prazo de caducidade e é necessário que nós estejamos dentro daquele que é o prazo para poder entrar com esta ação judicial. Ou seja, a gente consegue ajudar toda a gente, como vocês falam aqui. Então, todos os tipos de processos que estejam demorando. E aí a gente tem os de 90 dias, a gente tem os de 5, a gente tem os de 2. Urgente, não urgente, emergente, né? Urgente a gente consegue aí atender. Bom, então é isso. A gente tá aqui para poder ajudar e trazer nessas conversas o que está acontecendo, sempre informar e procurar passos com que a gente possa ajudar a resolver o problema que você esteja passando nesse momento. E aí, claro, para pessoas, para todo mundo, né? Para quem já está com o seu processo em andamento, para quem está pensando em começar e já sabe que quando começar, se passar 90 dias, não vai ter sua resposta. E a gente já pode entrar com uma ação judicial. E para quem quer transmitir, esse Movecast vai ser para a gente trazer vários temas para poder conversar e informar. Acho que é importante a gente deixar quem está aí ansioso, sem dormir, informado com as coisas que podem acontecer, o que pode ser feito. Bom, obrigada, Bruno, por me falar tantas coisas, compartilhar, que agora eu vou poder contar para os nossos clientes aí algumas formas com que a gente possa melhorar, acelerar esse processo. E espero vocês para um próximo episódio com novidades do Movecast. Obrigada. Obrigado.